poucos são os escolhidos. Então eu quero que você esteja no meio dos poucos escolhidos, tá bom? Vamos perseverar para isso, irmão, também. A coisa está muito séria, o Evangelho está muito, infelizmente, o Evangelho não, mas estão aí pregando o seu próprio Evangelho. Há muitos Evangelhos, né, Gilmar, sendo pregado por aí, muitos Evangelhos. Mas o Evangelho de Deus, aquele que vem do céu, é esse que vai nos levar para o lugar que Jesus foi preparar e que Ele nos deixou. Amém, irmãos? Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, vamos lá, para a gente iniciarmos aqui a nossa meditação na palavra de Deus. Mateus, aleluia, diga graças a Deus. Mateus 24, amém? Mateus 24. Diga graças a Deus. Quem encontrou aí Mateus 24? Diga a Deus eu quero. Vamos orar? Pai Santo querido, aqui está a tua palavra. Palavra esta que o Senhor nos deixou, nos consagrou pela obra do Espírito Santo, através de homens santificados, inspirados. E aqui, meu Deus, nós nos deparamos com as revelações do Senhor. Espírito Santo, descortina diante dos nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, toda a verdade da tua palavra, nesse tema que nós vamos estar aqui abordando, na graça do Senhor Jesus. Repreende e neutraliza toda ou qualquer obra de Satanás, toda sofisma de Satanás, toda alienação ou confusão, e que o Senhor nos traga refrigério e largueza. Meu Deus, que o Senhor nos traga discernimento e compreensão dessa palavra, promovendo em nós a edificação, o bem para o qual o Senhor a preparou, meu Deus, nesta noite. Assim nós cremos e nós te oramos agradecendo em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém, amém? Mateus 24, quem encontrou diga amém. Por favor, verso 38. Posso ler? Diz assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Continua aí, aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Aleluia! O tema da palavra hoje é vigiar. Vigiar. Amém? O nome atalaia, que tem tudo a ver com vigilância,
no Antigo Testamento era alguém que possuía uma responsabilidade de sangue. Diga, responsabilidade de sangue. Deus, ele usa a figura do atalaia, que era um homem que ficava em uma torre alta com um instrumento de som, uma trombeta, para fazer sinal sonoro ao povo que se encontrava em uma região inferior a ele, sobre qualquer tipo de sinalização de inimigos que viessem se aproximando para, de alguma maneira, pegar aquele povo de surpresa, atacar, saquear. Então o atalaia ficava em lugar estratégico das cidades, com um instrumento, e ele não podia dormir, ele não podia vacilar. Quem está entendendo, diga amém. Porque se ele vacilasse e os inimigos adentrassem no território daquele povo, especificamente vamos falar do povo de Deus, ele pagava com a vida dele. Quem está me entendendo? Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, eu te constituí por atalaia sobre o meu povo. Eu te enviarei e tu me dirás as minhas palavras. Não temas seus rostos, sabe, ferozes. Não temas seus semblantes ferozes. Não temas a sua brutalidade. Não temas seus questionamentos. Não temas as ameaças. Eu te constituí por atalaia e você irá avisar ao meu povo com respeito aos seus pecados. Não seja parcial, como muitos têm sido nesses dias. Porque se eu avisar o pecador, se eu te enviar para você avisar o pecador que ele está cometendo delitos, pecados contra mim, e ele precisa conhecer a minha vontade e se arrepender, e você não fizer, não avisar, ele vai morrer no pecado, mas eu requererei de ti o sangue dele. Eu vou cobrar de você. Portanto, abre a tua boca e anuncia as minhas palavras. Você é o meu atalaia. O pecado é morte, e existe uma sentença de morte sendo endereçada para aquele homem, para aqueles homens, para aquele povo. Mas antes que a morte chegue, eu quero que você vá e toque a trombeta e avise e fale, porque eu te constituí. Deus está usando uma figura da época, alguém que tinha um ofício que era muito importante, e agora ele diz: você é o meu atalaia, muito mais do que aquele homem que fazia um trabalho importante, o seu é muito maior. E você vai falar aquilo que eu te mandar dizer. Quem é quem? Como atalaia, como profeta, ele devia andar como tal. Porque Deus não vai usar qualquer um para levar a sua palavra se este não estiver devidamente em conformidade aos padrões de um profeta de Deus. Ou seja, para ser profeta de Deus, tem que andar na linha dos pensamentos de Deus, tem que sentir o que Deus sente. Quem está entendendo? Amém? Não tem que ter sentimentalismo, não é sentir o que o povo sente, não é usar marketing religiosos. Eu quero saber o que ele está dando, o que ele está pegando, o que ele está bombando na internet. Vou dar uma limpada por aí para ver como estão os profetas milionários, quais são as novas táticas para se arrebatar multidões. O atalaia de Deus, ele não se mete nisso, esse pacto é com o diabo. O atalaia de Deus, ele mergulha na palavra, ele santifica a sua vida para ouvir Deus falar e falar ao povo que o povo precisa ouvir e não que o povo quer ouvir. Se ele é atalaia, ele tem que vigiar, ele tem que se guardar, ele tem que santificar e falar o que Deus manda. A palavra está falando aqui sobre vigilância. Eu quero te dizer que você é o atalaia de Deus para guardar a sua vida e não permitir
que a sua vida seja um instrumento de queda ou de perdição para quem te reconhece ou acredita que você é um cristão. Dá só de palmas. Olha como o povo vai dançando. Está vendo como a roda começa a girar e a coisa começa a chegar em nós? De Ezequiel já vim para você. Porque Jesus está falando para os discípulos aqui o seguinte: vigiai! Vigiai! Amém? Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Você é o atalaia que o Senhor constituiu primeiro sobre a sua vida e depois sobre aqueles que o Senhor tem enviado. Mas eu não posso querer falar de Deus ou testemunhar Deus se eu não estou vigiando, se eu não estou testemunhando, se a minha casa estiver desarrumada, se a minha casa estiver desorganizada. Eu não estou vigiando, eu não sou atalaia, eu estou correndo riscos, porque a qualquer momento o meu castiçal pode ser removido, que é o Espírito Santo, e a minha alma se deparar nas densas trevas. Quem entende, diga amém. Vamos mastigar isso aqui. Portanto, assim como foi nos dias anteriores, verso 38, Mateus 24, aos dilúvios comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Amém? Vivemos em uma época, muito mais agora, onde as pessoas só pensam na carne, só pensam, sabe, nas coisas desse mundo. Pastor, mas as pessoas do mundo sempre pensaram nas coisas desse mundo. Eu estou me referindo às muitas coisas ruins que se multiplicam, e o pecado aumenta, e cada dia mais aumenta. E infelizmente esses pecados, essas deformações, essas coisas ruins, todas tóxicas, infelizmente têm adentrado os templos de muitos lugares que são chamados de igrejas, têm adentrado as mentes de muitos que têm invocado o nome do Senhor. Eu estou me referindo muito mais do que em tempos passados. O pecado tem se alastrado e tomado precedentes consideráveis no meio do povo lá fora, e infelizmente no meio de muitos que buscam a Deus. Por quê? Porque a busca pelo prazer, a necessidade da satisfação própria tem sido algo que tem se tornado uma brecha, um laço na vida do povo que chama pelo nome do Senhor. Ou seja, o desejo, a expectativa, a ânsia, irmãos, de ter, de ser, de mostrar, de fazer, essa coisa de provar para o outro que você é, que você tem, de estar na fita, ou bem na fita, de estar adequado às novas mudanças. Isso tem contaminado muitos que se dizem ser tantas coisas. É a iniquidade sorrateiramente tirando o povo de Deus, muitos de Deus, do seu lugar de vigia, e eles estão focados e distraídos e fascinados com outras coisas. E Jesus está falando: olha, como nos dias de Noé eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Jesus está dizendo: olha, cuidado, tomem cuidado, porque o mundo ele é atrativo e vai ficar muito mais ainda. Vai ficar mais fácil para você pecar, as coisas vão ficar mais próximas, bem mais próximas. Vão estar normalizando tudo, vão chamar o mal de bem e o bem de mal. Então vigiem, porque muita coisa que eu sempre disse que é pecado e vai continuar a ser, muitos vão dizer que não é mais, que é cafonice, que é antiquado, que é coisa da cabeça de líderes, que a graça é maior. E Jesus está usando o quê? O exemplo da carnalidade, o exemplo do amor ao eu, o exemplo da satisfação do ego, dos prazeres sem limites dos dias de Noé, para nos alertar, irmãos, que nós precisamos vigiar no nosso posto de homens e mulheres de Deus. Nós não podemos sair do nosso posto de vigia. Eu estou vigiando a minha vida, o meu coração. Eu tenho um castiçal dentro de mim, é o Espírito de Deus, e Deus está falando: se você não vigiar, lá é importante, diz: olha, se vocês não vigiarem, eu vou remover de vocês o seu castiçal.
Vigie. Cuidado. Quem está entendendo, irmãos? Tem gente pregando em muitos lugares aí, irmãos, a favor do pecado, em nome de Deus. Se você não sabia, fique sabendo disso, viu? Pregando a favor do pecado, em nome de Deus, usando a palavra de Deus de forma arbitrária e distorcida. Tem um bocado vai fazer isso. E ele continua dizendo, 39: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também o quê? Por que não perceberam, irmãos? Porque não estavam vigiando. E vigiar, irmão, é ouvir a voz de Deus. Vigiar está no lugar de Deus. Vigiar está debaixo da vontade de Deus. Mesmo que você tenha, geralmente é assim que acontece, que contrariar tudo e a todos. Vigiar significa ser contrariado pelo familiar, ser perseguido pelos de perto. Isso é vigiar, porque todas as vezes que você vigia, o diabo vai usar sempre alguém para tirar você do seu lugar e dizer que você está errado. Não é? Essa história é louca. Que nada, não é? Você ficou louco, está delirando. Que água vai tomar conta de nada? Que justo de Deus vai trazer água nada? Deus entende. Ele que nos criou, Ele que criou o sexo, Ele criou o fruto da vinha, as uvas com a qual nós fabricamos a nossa bebida. Foi Ele que criou a natureza, rapaz. Deus entende. Que ideia é essa? Que Deus vai nos matar, nos ferir. O pecado é bom. O prazer foi Ele que criou. Ninguém está matando ninguém. Nós estamos nos divertindo, não é? Nós estamos bebendo aquilo que vem da terra. Gente, eu estou parafraseando, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho autoridade para falar isso por conta do contexto, porque a Bíblia diz que aquele povo estava totalmente mergulhado nos prazeres, e não é isso que acontece hoje? Líderes, que eu vou chamar de pastores, pregando a favor do pecado para ficar bem na fita e justificar aquilo que é agradável ao seu público. Não, mas Deus é graça, mas Deus entende. Deus é amor, o amor de Deus é maior do que o desejo dele. E por aí vai, irmãos. Deus entende, você não pode se embriagar. Deus entende, as coisas são boas. Você tem que fazer com equilíbrio. Desde quando você faça com equilíbrio, o que é que tem? Que é o demônio que tem levado mais gente para o inferno, é o demônio do que é que tem. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus, Ele criou tudo perfeito e maravilhoso. E tem um ditado que diz que tudo demais é sobra. Amém, irmãos? A palavra diz que nós, que temos o Espírito Santo, possuímos a graça que Ele nos dá de termos o equilíbrio. Tudo que é desenfreado vai continuar desenfreando, porque a carne não para de desenfrear. A carne é como um buraco que vai se abrindo e se abrindo e se abrindo e não para, só para no inferno, lá no inferno. A carne, ela é gulosa, a carne, ela é destruidora, a carne enlouquece. Nós não podemos deixar de vigiar para querer sermos convenientes com o outro, com a outra, com fulano, com o parente, com nós mesmos, para agradar os nossos caprichos. Nós precisamos vigiar, porque a palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo, amém? Os pecados daquele povo já tinham subido aos céus, e Deus falou: eu vou destruir essa raça, não é? Prega a minha palavra, denuncia os seus pecados e fala para eles que a arca que você está construindo é para salvar aquele que crê na palavra que eu tenho mandado você pregar. Se alguém crê e entrar, eu vou salvar. Mas a tantos quanto rejeitarem aquilo que eu estou falando, serão destruídos e banidos pelas muitas águas que encherão toda a terra. E assim aconteceu, irmãos. E Jesus pega esse exemplo para dizer nos nossos dias que o pecado hoje já virou amiguinho de muita gente. Tem muita gente que tem pecado de estimação, sabia disso? Ô pastor, esse pecado é de estimação. Deus entende, eu já saí do mundo da balada, da droga, da parafernália toda, que eu fechava mesmo o bar que eu chegava, fechava o prostíbulo, fechava a boca, era um demônio que
gente, mas hoje eu sou um cristão, pastor. Só tem um pecadinho que é o meu de estimação que eu gosto. Joga esse diabo pro inferno, amém? Porque Deus quer você por completo, corpo, alma e espírito, na torre de vigia, em santidade, em comunhão, guardando tua nossa vida. Versículo 40, vamos lá. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, fique no seu posto de santidade, em nome de Deus, de mulher de Deus, amém? De quem nasceu de novo, de quem é do céu, porque não sabeis o que. Vai que justamente quando você consulta o seu pecadinho de estimação, Jesus chega. Ih, rapaz. Ou Jesus chega em qualquer momento, porque se é de estimação, está em algum lugar, né? Está na gaiolinha, né? Está em alguma situação. Em algum momento você usa esse bichinho de estimação. E esse bichinho de estimação pode jogar qualquer um no inferno. Diga graças a Deus. A gente precisa entender que o lugar da vontade de Deus, irmãos, é o melhor lugar para nós estarmos. É o lugar da nossa vigilância. É o lugar da nossa santidade. E ele diz: portanto, vigiai, versículo 42, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Olhem para cá, todo mundo. Irmãos, eu comecei falando do homem que ficava numa torre alta, uma trombeta que soava quando avistava os inimigos, e que ele tinha que estar bem ligado, porque tinha um tempo determinado para ele poder estar ali, para outro vir ocupar o lugar dele. Ele ia fazer essas necessidades, descansar, comer, se alimentar, estar com a família, como posto de serviço. Mas no momento que ele estivesse ali, era para ele estar ligado. Não tinha Red Bull naquela época, não tinha essas coisas todas, entorpecentes, para ficar assim, tinha que se virar, mas ele fica ligado. Não sei se ele ficava pisando em cima de um prego para sentir dor ali e ficar ligado, não sei, irmãos. Porque custava a vida dele. O que é que custa mais? Ele ser degolado ou um prego furando o pezinho dele? Não sei, eu estou falando aqui hipoteticamente. Ele tinha que fazer alguma coisa para não fechar o olho. Porque se alguém entrasse ali e matasse uma pessoa, um inimigo, um doido, um inimigo, um espião, ele pagava a vida. Quem está entendendo? Irmãos, Jesus está falando nessa noite seguinte: não é estar em cima de torre fisicamente falando, é aonde você for, você está ligado com o que você vê, com o que você pensa, com o que você recebe, como você responde algumas coisas, como você se apresenta até mesmo. Amém? Eu conheço uma mulher de Deus que ela falou assim: minha esposa sabe quem é, sabe de uma coisa? Eu estou usando agora um short quando vou para a praia, por cima do biquíni, porque eu não me sinto bem estar expondo o meu corpo de biquíni para um monte de homens do mundo ficar ali olhando. É uma coisa dela. Não foi o pastor que falou: você vai ter que usar short, não, irmão. Não foi nenhuma cartilha que diz: olha, a cartilha diz que você tem que ir para a praia de short. Não. Ela sentiu a voz de Deus falando dele com ela. Ela de vigilância também, irmãos. Eu estou usando uma coisa bem simples. Tem 1 milhão de coisas que envolvem essa nossa vigilância, irmãos. E quando o crente não vigia, ele dá brecha para o diabo. Ele se desconecta com aquele que é a fonte da vida. Quando ele não vigia, ele começa a seguir Satanás no inconsciente e muitas das vezes consciente, fazendo-se valer de pretextos e filosofias, ou criada por ele mesmo, ou ouvida na internet ou em qualquer lugar que ele ouviu e que se deixou convencer por aquilo que para ele era mais conveniente. De uma forma ou de outra, o diabo consegue tirar muitos crentes do lugar, porque ele prefere o que é mais fácil.
Ele não quer vigiar. Ele quer que alguém fale alguma coisa na Bíblia de forma distorcida, pegue algum versículo e pega para ele uma palavra revelada que não é de Deus, só que for Deus nesse século, que diga: não tem nada não, olha o que está escrito aqui, como o diabo fez com Jesus. Está escrito: lança-te daqui, que ele vai enviar os anjos para te proteger. Eu quero te dizer o seguinte: a palavra não é pela metade, é completa. Amém? Não tentarás o Senhor nosso Deus, assim diz o Senhor. E o resumo de tudo que nós ouvimos em toda a Bíblia é: sede santos como eu sou santo. Ser santo é ser diferente. Ele não dá motivo nem para homem, nem para você pecar contra Deus. É fazer a diferença e brilhar na terra como a luz do mundo, sendo o sal da terra. Aleluia! Aplauda essa palavra e ai, porque ele veio, meu galera. Quantos casais que o adultério entrou esbagaçando? Eu conheço histórias várias. Tem nada não. Eu vi um pastor falando que tem nada não. A gente pode ir ali num lugar. Não, a gente vai para uma pousada. Ah, mas eu estou indo na pousada, quem sabe alguém lá também não alugou um quarto lá e cometeu coisas indevidas. Mas você vai para uma pousada sabendo que geralmente quem vai para a pousada são pessoas casadas e famílias. Você pelo menos tem uma consciência de cuidado para entender que você está preservando o que há em você, tendo atitudes prudentes de não se expor a lugares que declaradamente, conscientemente sabido de todos, que é um lanto de maldição. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Ninguém aqui é criança, né? Não vou para lá, vou para uma pousada. Irmão, a gente tem que vigiar. Porque tem muita coisa que o crente, por não vigiar, ele coloca pessoas no inferno. Ela coloca pessoas no inferno, fecha as portas do reino de Deus. Eu conheço gente, você também deve conhecer. Eu acredito, Gilmar, que todo mundo que está aqui deve conhecer alguém que um dia já falou assim: rapaz, eu admiro os crentes, mas para que ir para a igreja? Para ficar igual fulano? Para fazer o que fulano fez? Você viu o que aquele pastor fez com aquela menina? Você viu o que aquele pastor fez com a obreira, com a diaconisa? Você viu o que aquele pastor fez? Você viu que aquele irmão, tem um vizinho lá que diz que é crente e fez isso, fez aquilo? É claro que Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não ensinou ninguém a fazer o que é errado, mas as pessoas nunca olham para Jesus. Elas nunca olham para o tempo que aquela pessoa manteve ali um testemunho fiel. Ela agora diz que não quer conta com a igreja porque algo veio à tona que escandalizou, que foi feio, e ela está presa nisso e não quer botar os pés em igreja nenhuma. Uma coisa que não tem nem pé na cabeça, quem sabe disso, né, irmãos? Mas eu estou falando de escândalos impactantes. Só que diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão, porque de repente a pessoa está cometendo um escândalo, mas está tendo comportamentozinhos de vez em quando, que o pecador está ligado, não fala nada, e diz: meu Deus, ele não é crente. Mas ele não é crente? Que isso? Jesus, que comportamento, que palavra, está dando risada daquela piada indecente, está fazendo ali patota com aquelas pessoas do mal, ali falando, aceitando falar do mal da pessoa. Meu Deus, que isso? Aceitou o suborno. Eu vi o fornecedor fazendo suborno para ele. Não faz todo dia não, mas eu já vi umas 3 vezes no ano. Imagina, 3 vezes no ano. 3 vezes no ano. Quantos dias tem no ano? A pessoa guardou quantas vezes foi. Quer trabalhar com ela, né? Eu vi o fornecedor fez um acordo lá, não sei o que, todo isso aqui que eu tenho que fazer com as pessoas e tal. Ninguém viu não e tal. Foi 3 vezes só no ano, mas eu vi. Que pessoa é essa, né? Deus é mais. Ser crente para ser assim. Então é melhor ficar aqui no mundo mesmo, eu faço tudo errado mesmo, já sou do diabo mesmo, Deus sabe de tudo. Pelo menos eu sou sincero, irmãos, em nome de Jesus. Você está pensando que é brincadeira? Quando a Bíblia manda vigiar, é vigiar em tudo. Tem gente que pensa que é só o seguinte: pô, eu não estou no hotel, eu não estou fazendo algazarra, eu não estou cheirando cocaína, eu não estou expondo meu corpo para o mundo, todo mundo vê minha nudez, eu não estou cantando a mulher de ninguém, eu não estou roubando, eu não estou tomando cerveja, cachaça, eu estou no padrão, pastor. Vigiar em quê? Nas raposinhas. Vigia com as raposinhas. Você está brincando com o diabo não é brincadeira. A palavra diz que nós estamos rodeados por um grande número de testemunhas.
você observa. E se você tiver no padrão de vigia, você vai influenciar essas pessoas a querer se tornar um cristão pelo seu bom testemunho. Mas se você estiver vacilando em coisas mínimas que para você não é nada, isso pode estar sendo empecilho para essa pessoa vir para a fé. Portanto, em nome de Jesus, obviamente a gente sabe que você não vai pagar pelo pecado de ninguém, você não vai responder por ninguém, todo mundo vai responder por si, mas você é a atalaia de Deus. Você é o Ezequiel dessa era. A sua vida tem que ser um livro aberto. As pessoas têm que olhar para nós e ler Jesus, ver Cristo, ver o céu, pois para isso Ele nos chamou, para influenciar, para testemunhar o reino dele. Portanto, vigiai. Aplauda o nome de Jesus. Verso 43, Mateus 24. Mas considerai isto: se o pai de família, olha que coisa forte, soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado o quê? Olha para mim, irmãos, lembra que eu já falei aqui, né? A gente começou no Antigo Testamento, já expliquei o que era o atalaia no Antigo Testamento, e aqui Jesus, na Nova Aliança, mas não tinha morrido ainda, ele já era a manifestação da Nova Aliança e já estava com sua doutrina e instrução para nós. Amém? Ele está dizendo o seguinte: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, fecharia a porta. Amém? Ó, não deixaria, melhor, não deixaria que não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus está falando da nossa casa, irmãos. Nós somos o atalaia que vigia a nossa casa. Não é o marido que vai vigiar você. Existem coisas que o marido vigia que é importante, que vai refletir na sua vida. Existem coisas que a mulher tem que vigiar, que vai refletir no marido e vice-versa. Mas em instância maior, o que vai implicar a salvação ou condenação da tua alma, quem tem que vigiar é você, a sua vida. Se a mulher não está vigiando, procura orientar ela da melhor maneira possível. O marido também, da melhor maneira possível. Agora, cada um tem que vigiar você. Porque essa casa que Jesus está falando e usa a figura do pai de família é a mesma casa. Olha para mim que o negócio aqui é forte. É a mesma casa que Jesus fala lá em João 12, se não me fala a memória, quando ele fala que o espírito imundo, quando sai do homem, lembra? Anda por lugares áridos, procurando repouso. Não encontrando, ele diz o quê? Voltarei para a minha. Ele está falando de casa física, irmão, aí, irmão? O diabo está falando que vai voltar para casa de parede, irmãos? Mas voltando e encontrando vazia, varrida, ornamentada, limpa, cheirosa, perfumada, jeitosinha, a Bíblia diz o quê? Jesus fala o quê? Que ele traz mais 7 espíritos piores do que ele, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, quem é o pai de família e quem é a mãe de família na história é você, é eu. Você não sabe que hora Jesus vem. Se você não se arrepender e corrigir aquilo que Deus já falou 1 milhão de vezes para você, você está comprometendo a sua alma. Você está colocando em jogo a sua alma. Vocês estão entendendo, irmãos? Ô pastor, mas ele é o bichinho de estimação. Bichinho de estimação do diabo, esse pensamento, esse jeito, essa mania, esse cri-cri. Será mas o que? Não tenho a mínima noção que seja, mas se há alguma coisa, se há alguma raposinha que alguém diz que não tem nada a ver, fique com a Bíblia, porque tudo aquilo que gera desconforto, perturbação, tudo aquilo que não está em conformidade com o padrão daquele que é de Deus, não é de Deus, porque o que é de Deus traz paz e edifica. Dá uma salva de palmas. Como nós não sabemos que dia vem o Senhor? O Senhor está dizendo: vigie, se arrependa,
Aonde é que você tem que corrigir os seus caminhos? Aonde é que você precisa corrigir? Qual é a ação? Qual é o pensamento? Qual é a atitude? Ou qual é a omissão também? Tem gente que não está vigiando na questão de posicionamento, está se omitindo a fazer o que Deus já mandou fazer. Está de bracinho, como diz o pessoal aí da área segunda, está de bracinho, está de quequé e tal. Eu estou aqui relaxando um pouquinho, depois eu faço, depois eu mudo, depois eu acho. Depois amanhã pode ser tudo tarde, quem sabe hoje ainda antes dos pontos da meia-noite se cruzarem, porque a gente não sabe que dia Jesus vem, irmãos. Vigiai, vigiem seus pensamentos. Mas minha mãe não está vigiando, meu marido não está vigiando, minha mulher não está vigiando, meu irmão, meu pai não está vigiando. Eles não estão vigiando e você também vai vigiar. Quem tem que vigiar é você que conhece a palavra, que é a palavra de Deus. Nem o pai dará conta do filho, nem o filho dará conta do pai. Está escrito: cada um dará conta de si, nem a mulher do marido, nem o marido da mulher. Então vigie, se recomponha, se enquadre, antena ligada. E o tema é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E que venha o teu reino, e que seja feita a sua vontade. Apaga essa palavra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você é a casa. Vigie sua casa, vigie sua vida, vigie sua mente, vigie seu coração. Versículo 44, por favor. Mateus 25, 44. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Meus queridos, olha para mim. Pelo sangue de Jesus, eu quero te ver no céu. E vou te falar uma coisa. Você não está ficando novo, não. Nem eu. Estou vendo mesmo. O Senhor está bem estopado, ele não está ficando novo. E quem é que está te enganando, meu querido e minha querida? O relógio não está regredindo, não está progredindo. E o de Deus, ninguém sabe em que ponteiro está, em que nível está. Pode se cruzar antes que esse culto se acabe. Porque o cairó de Deus é antagonicamente inferior ao crono dos homens. O tempo de Deus não é o meu tempo. A gente sabe da agora, não sabe daqui a pouco, irmãos. Em nome de Jesus, vigie, vigie, vigie tudo. Ô pastor, tem um rapaz lá que todo dia ele vem conversar comigo, diz que eu sou uma pessoa diferente, legal e agradável. Então, de conversa boa, ele fala da família dele, fala do filho dele, fala de tudo dele. Ele é tão legal. Eu já vi esse filme. Pô, mas ele não fez maldade, ele nunca falou nada de maldade comigo. Não, ele não vai falar maldade, não. O diabo mais engraçado não vem assim, não. O mais engraçado é aquele que vem com o sapatinho do lado. Cuidado com mensagens. Cuidado com elogios que ficam te dando. E você não foi maldade, não. Eu não vi maldade, não. Cuidado com as propostas que vêm. Cuidado, faça por aqui. Vamos fazer por aqui que é mais fácil. Você não está roubando, não. É só um melhoramento, é uma prudência. Deus te deu prudência. Cuidado com isso. Quer um chocolate? Todo dia aquela menina me dá um chocolate, pastor. Ela faz as minhas coisas no setor lá, parece que tem prazer em me ajudar, porque eu sou diferente. Cuidado, gente. Satanás, nem sempre ele vem com chifre rabo. Pô, mas é tão legal a pessoa, eu sei qual é o legal. Vigie. Vigie. Quando eu chego, fulano quer me dar carona todo dia, então quando eu estou no ponto, o motorista já abre a porta da frente, você não precisa pagar não. Fica aí tranquilo. Não passa não, fica aí. Eu já vi esse filme, irmãos. Eu já vi muitos filmes. Vigie.
Não, mas não é ódio, não, é só a ira que me dá. Eu faço uma greve, eu imponho um castigo nela e nele. Também é do diabo isso. Eu faço comida mal feita, não boto tempero que ele quer, porque ele me assou. Não faça isso com seu marido. Eu faço de conta que estou bem, mas eu estou mal, ou então me torno fria com ele. E eu me vivo dele assim, não faça isso. Ou então eu não dou tudo de mim para ela, e acho que eu desprezo e faço algumas coisas que é bem aquém do que eu poderia fazer com castigo. Não faça isso, é do diabo. Você não está aqui para poder ferir os princípios e as ordens de Deus na vida das pessoas que estão do seu lado, da pessoa que está do teu lado, a quem se deve a honra, independente do comportamento dele e dela. Vigie, porque isso é do diabo e pode implicar na sua relação com Deus e consequentemente implicar na sua salvação, porque é daí que você pode tomar outras atitudes do diabo também, e a coisa vai engrossando. Calma, vamos pensar que não, a pessoa vira amigo do diabo e não sabe que é amigo do diabo, então põe demônio na casa dela. Porque começou o quê? Com uma grevezinha, com uma pirracinha, com uma coisinha, sabe? E o diabo foi sabedoria, é a maneira de me vingar. Isso agora é verdade, não era demais não. Aí vai, ó, criando uma bola de neve. Aí o diabo entra e acaba, aí vem o adultério, pá! Vem a separação, pá! Vem a doença, pá! E agora José começou lá atrás, há um ano e meio, 2 anos. As pirracinhas, as pirracinhas, as atitudezinhas, os pecadinhos de estimação. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Vixe. Mateus 26. Mateus 26. Está no 25, 24? Passa aí. 2 páginas, não sei. Se 3. Mateus 26. Não, pastor, ela mandou uma mensagem para mim para me dar boa noite. Perguntou como é que foi meu dia. Fui bem, não tem nem obrigado. Se você não é obrigado, você não vai abrir uma brecha ali. Nem obrigado ali. Fui bem. Pronto, só assim logo. Pô, pastor, mas ela é legal. Ela é legal? Foi uma pombagira mesmo. Se liga. Aí vai perguntar para mim casar se não foi bem, rapaz, como é que ficou de trabalho. Vai perguntar ao seu marido. Ah, bem. Imagina. Nem que for você foi bem. E não vai obrigado não, viu? Bem, boa noite. Quero ver o diabo procurar uma lança para você. Vai nada. Às vezes ele é desgraçado, ele insiste, né? Você dá outro. Pronto, já foi. Vamos lá, gente. Irmão, deixa eu contar umas histórias aqui, porque você está por fora do diabo. Eu sei de coisas que você não tem nem noção, gente. O cão é miserável, gente. O cão é miserável. Ele é frio e calculista. Sabe o que ele diz? Eu como gelada essa comida, mas não chego lá. É assim que ele diz. Eu espero 1000 anos, mas eu acabo o casamento dela um dia e dele. Eu vou comer gelada essa comida, empedrada. Mas eu sei que o meu trabalho aqui, formiguinha, vai dar certo. Brinque com o diabo. Brinque. Tem gente que fica assim, que nada, é tudo legal, velho. Cara de leoa, cara de leão, curto e grosso, santidade ao Senhor, sou de Deus. Vá procurar a sua turma, Satanás. Quem encontrou aí, gente? Mateus 26. Verso 39. Mateus 26, 39. E tem gente que manda coraçãozinho ainda, viu? Diga, está amarrado, diabo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, porque Jesus viu orando, Getsemane, orando antes de ser preso. Orando e dizendo: Pai meu, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim que tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nenhuma hora podeis vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não queiram. O
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Pronto, Senhor Jesus. Não se dá bobeira para quem é fraco. Não se dá margem para quem é fraco. Você tem que estar do lado do que te fortalece e é forte, o Espírito Santo. O Espírito que ele está falando é o Espírito do homem, que o Espírito do homem está sempre pronto para querer Deus, deseja Deus, anseia pelas coisas de Deus, o Espírito. Mas a carne, que milita com o Espírito, né? Quando luta com o Espírito, está lá em Gálatas, ela só pede para o mal e o tempo todo está nos pedindo só o mal, aquilo que é prazeroso para ela. O Espírito quer oração, o Espírito quer ler a palavra, seu Espírito quer em você, quer buscar Deus, mas a carne só quer o quê? Dormir, roncar, mentir, enganar, tudo que não presta. E Jesus foi orar, os discípulos caíram no sono, não vigiaram com Jesus. E ele falou: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Tem muita gente que diz que ora muito e tudo é oração. Oração é indispensável, tem que orar mesmo. Sem oração não vai. Mas na frente da oração está a vigilância. Porque do nada adianta orar se não vigiar. O diabo entra e vai à oração, vai tudo para água abaixo. E eu abraço. Tem que vigiar para quando você orar, você receber o poder. E a sua vigilância é manter a sua oração, que gerou em você uma comunhão, santificação, preservada para Deus. Porque a sua oração vai te santificar, mas quem vai manter a santificação é a vigilância. Quem entende? Tem mulher que ora. Tem um povo aí de um lugar que ora. Mas na hora de agir é uma vergonha, é um escândalo do Evangelho. Prepotência, vaidade, quer que bote tapete vermelho para passar, cadeira cativa no altar, acha que é o profeta das revelações, porque passou uma semana no monte, sem comer e beber, e desceu de lá e acha que tem a glória que resplandeceu de Moisés, está achando que também. Então eu falo com todo mundo, não está ganhando, eu estou santificada. Vai plantar batata, rapaz. A vigilância começa no coração, com a humildade, o quebrantamento, a misericórdia. Senão não adianta nada passar um mês. Quantos meses fomos, vai morrer de fome lá, vai trancar os dentes, se cascanela, não vai adiantar nada. É vigilância no que fala, no que se veste, onde vai, o que pensa, o que age, como anda, para que a sua oração se mantenha santificando você e você tenha poder para falar contra o diabo, porque o diabo não se intimida. O que fala e não chega a lugar nenhum. O diabo considera aquele que mantém as suas bases bem firmadas na torre de vigia, em comunhão com o Deus da palavra. Amém. Glória a Deus. Jesus foi orar 3 vezes, várias vezes, e ele voltou e encontrou os discípulos dormindo, gente. Tem muita gente dormindo nesses dias finais. Tem muita gente preocupada com dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu tenho que mover algo para encher a igreja, porque tem que entrar dinheiro. Tem que entrar pecadores arrependidos, ou pecadores que venham ouvir a palavra para se arrepender. Amém, gente? É muita gente preocupada em holofotes, em grandes templos, em status, em posições, esquecendo-se de que o reino de Deus está muito além de tudo isso. O reino de Deus, gente, é salvação de pecadores. O reino de Deus nunca foi, nunca será a promoção de homens. O reino de Deus, a igreja não é empresa. A igreja é o corpo de Cristo, é o reino de Deus aqui na terra. É lugar de cura, libertação, transformação, de lugar de vida. Não é lugar para enriquecer-se homens inescrupulosos, miseráveis, sanguessugas, que querem se autopromover à custa da fé alheia, de homens e mulheres neófitos, ignorantes quanto à verdade. A verdade é para libertar, e com a libertação vem a santificação. Amém, irmãos? E muitos não estão vigiando com isso. Muitos estão vivendo esse evangelho antropocêntrico, o evangelho
e todo mundo no inferno, fazendo a vontade do diabo, andando na contramão do reino de Deus. O que é que Paulo diz lá em Gálatas? Senhores, ou mesmo anjo, diz aqui, presta atenção, que desça do céu e vos pregue outro evangelho, seja amaldiçoado. Anátema significa amaldiçoado. Olha que Paulo foi muito humilde aí. Quem foi Paulo, irmãos? Quem foi Paulo? O homem foi ao terceiro céus, falou com Deus lá no céu e voltou para a terra. Imagine, quem foi que teve esse feito, que teve essa honra? E Deus colocou um espinho na carne dele para poder se exaltar. O homem que possui os 9 dons do Espírito, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, da sabedoria de Deus, transbordando a graça de Deus. Olha a humildade dele. Ainda que nós, ele se colocou na condição de que ele falível. Aí eu vejo um bocado de gente aí que não tem nem o fedor do chulé do apóstolo Paulo, quer tapete vermelho, quer tratamentos especiais, sabe? Um cheio de. Olha, rapaz, pelo amor de Deus, não aguento não, não aguento não, Cristiano. Eu fico olhando assim, olha, Jesus Cristo, coitado, deve estar com algum problema de cabeça, não sei. Não é mesmo? E um monte de gente que ainda fica fomentando isso. Meu senhor bispa, minha porra, não, a mulher não crê, a bispa falou que vermelho dava ela, que era amarelo, dá uns e outra, e que não, essa cor na minha carne, não, eu uso outras cores, eu como qualquer comida, quem criou as cores foi Deus, a comida foi Deus, e acabou que de papo e tudo é consagrado para Deus, amém? Mas não, a apóstola falou, meu Deus do céu, que como a outra que foi para um culto lá, a mulher revelou, olha, eu vejo o demônio da morte, do atrás do seu marido, para matar você, para levar o marido. Amém? Largou o marido, Cristo. E eu tomei testemunho do rapaz, um cara idôneo, trabalhador. Um cara idôneo, trabalhador. Que qualquer mulher com um juízo no lugar dizer, meu Deus do céu, olha que homem bom para poder ser um esposo, idôneo, responsável. Por causa de uma revelação que a outra que viu um diabo para matar de facada ela. Gente, em nome de Jesus, Paulo está falando o seguinte: olha, vigie no que você ouve. Ele falou: olha, ainda que eu, ou um anjo, vos pregue outro evangelho, além do que nós já temos vos anunciado, que era Cristo puro, no centro, amaldiçoe. Irmãos, em nome de Jesus, vamos vigiar, irmãos. Vamos filtrar os nossos ouvidos. Vamos estar na palavra, porque quando você está na palavra, você está na rocha. Se você está na rocha, você está na torre do dia. Você está ligado. Você tem a luz de Deus, que é a lâmpada da palavra, que ilumina os seus caminhos, que é luz para nossos pés. Mas não saia do seu posto. Cuidado com as raposinhas, com as formiguinhas que vêm rapidamente. Sentir o cheiro do diabo, corta logo pela cabeça. Vai fora, Satanás. Olha o que eu falei da irmã aqui, que você sabe o que eu estou falando. Não vou mais ficar aqui, vou dar sorte. Você entende? Falando com ela. Você entende, gente? E ainda tem umas criaturas que diz que é de Deus e bota umas roupas que nem mulher do mundo, que nunca conheceu Jesus, coloca uma roupa daquela, gente. E eu estava raro o nome de Jesus. E a exemplo do que Jesus mencionou aqui, irmãos, isso tem ocorrido muito hoje. Jesus tem vindo procurar o atalaia crente, o atalaia membro, pastor, o atalaia evangelista, o atalaia presbítero, e eles estão dormindo, eles estão na indolência, no sono da indolência, da displicência, fazendo as coisas do seu jeito, alimentando a sua carne na sua própria concepção de se fazer ou viver o Evangelho. Estão dormindo, e a palavra diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Nós precisamos despertar do sono da indolência, naquilo que Deus vem falando com cada um de nós, para que a nossa vida, a nossa alma não seja comprometida com essas coisas tantas que Deus tem falado e que podem nos impedir de entrar no céu. Jesus está falando como foi no dia de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Vigiai, vigiem, amém? 1 Coríntios capítulo 16,
Amém? Vigia, meu irmão. Diabo não brinca de ser diabo, não. Em nome de Jesus, vigia. 1 Coríntios capítulo 16, vigia, meu irmão. Lembra quando Jesus falou que seria entregue nas mãos dos pecadores, seria morto em Jerusalém? Pedro fez o quê? Não, Senhor, longe de ti tal coisa, que o Senhor te livre. Não, o Senhor morrer na mão dos pecadores. Jesus falou que para trás de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas da terra e dos homens e não das de Deus. 1 Coríntios capítulo 16, quem encontrou? Todo mundo encontrou aí? 1 Coríntios capítulo 16? Olha lá, ou posso ler? Verso 13, versículo 13. Alguém pode ler o versículo 13 aí, em nome de Jesus, para mim, alto e bom som? Vamos lá. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos Vai lá. todas as vossas